2 vezes a altura da Torre Eiffel. Essa é a escala monumental que a rodovia atinge ao cruzar o vale na China. A estrutura da ponte Huaiyang é tão elevada que permite aos veículos passarem literalmente através das nuvens densas. Inaugurada em setembro de 2025, a obra se tornou rapidamente um novo ícone global da infraestrutura. Pode-se notar como a neblina envolve as bases de concreto antes de revelar o tabuleiro suspenso. Mas isso é apenas o começo. Por que os engenheiros buscaram uma elevação tão extrema para esta travessia? À primeira vista, construir sobre um dos terrenos mais insidiosos parece impossível. Mas, na prática, a estabilidade é garantida por cálculos exatos de ancoragem. O projeto reivindicou o recorde de ponte mais alta do mundo, posicionada a uma altitude de 250 pés, equivalentes a 625 metros acima do nível da água. A ficção científica se torna tangível aqui. Engenheiros chineses ergueram uma barra brilhante e sólida entre os picos rochosos distantes. Vê-se como a estrutura desafia o abismo, transformando um projeto audacioso em realidade concreta e funcional. A complexidade da construção exigiu precisão absoluta no posicionamento de cada segmento de aço contra o vento. Transição para o próximo nível. A câmera desliza ao longo das proteções laterais, enfatizando a vertigem do vão central. O tráfego flui agora onde antes havia apenas ar rarefeito e nuvens. A engenharia superou o obstáculo geográfico com sucesso definitivo. O caminho segue adiante sem interrupções. 92% da superfície, composta por montanhas altas e planícies elevadas, formam a base geográfica da província de Guo. Por que os engenheiros desafiariam esta região, onde 8 grandes rios e inúmeros afluentes criam vales profundos? A resposta não é óbvia ao observar a topografia acidentada que domina o horizonte. O transporte e o comércio enfrentam barreiras constantes, pois o terreno é um dos mais inóspitos de toda a China. Para resolver isso, a construção da rodovia Oijianlong, que conecta Opens ao condado de Anlong, foi forçada a passar pela perigosa encruzilhada do rio Baiyuan. Esta interseção situa-se profundamente no interior da garganta de Huaiyang, exigindo uma estrutura cuja importância vai muito além de uma ponte normal. Durante a fase rigorosa de investigação, os engenheiros encontraram-se diante de 2 opções com custos similares. A primeira alternativa envolvia construir uma estrada de acesso agradável, posicionando a ponte perto do topo da montanha. No entanto, a segunda opção propunha construir a estrutura mais abaixo, passando por uma série de galerias íngremes e longas escavadas na rocha. No final, a equipe técnica escolheu o desafio de cerca de 250 pés, onde a garganta em forma de V cria uma separação massiva. Pode-se notar no projeto como essa falha geológica gera uma distância superior a 4.000 pés, o equivalente a mais de 1.400 metros entre as 2 bordas da rocha. Mas isso é apenas o começo da complexidade estrutural. Nessas dimensões extremas, todos os outros tipos de pontes falharam nas simulações de engenharia. A ponte mais rígida e alta do mundo não cobriria essa distância, e a ponte em arco mais longa não alcançaria a margem oposta. À primeira vista, até a maior ponte suspensa parece adequada, mas na prática, ela não teria a habilidade de cruzar o vão com segurança. Apenas uma ponte suspensa com um vão principal extra-longo poderia satisfazer esses requisitos de engenharia extremamente severos. Então, como se constrói uma ponte enorme em um terreno tão inóspito e vertical? Em princípio, o processo segue 3 etapas fundamentais definidas pelos projetistas. Começa-se levantando as 2 torres de sustentação, puxando em seguida os 2 cabos principais para a posição, onde são parafusados firmemente nas ancoragens. Finalmente, a estrutura da ponte é pendurada usando os cabos de suspensão verticais, enquanto o aço assume sua posição definitiva sobre o abismo.
Vê-se como o equipamento tensiona gradualmente o sistema, suportando cargas colossais. Mas isso é apenas a teoria simplificada no papel. Na realidade, tudo é muito mais complexo quando se consideram as forças físicas reais. A ponte Huygens ergue-se a 625 metros acima do rio, com um vão central de 1.420 metros atravessando o cânion. A câmera desliza ao longo da estrutura, revelando a magnitude vertical da obra. Se as estruturas das torres forem incluídas, a ponte é comparável em altura ao edifício artificial mais alto do mundo. Com números tão imensos, fica claro que a ponte Huygens não apenas impõe presença, mas exige um processo de construção que ultrapassa os padrões de projetos de infraestrutura normais. 24 esferas gigantes de cimento penetram as profundezas para ancorar a torre da ponte. Porque as fundações exigiram perfuração em camadas de rocha cheias de fissuras e falhas de aquíferos. O terreno apresentava riscos geológicos que a superfície não revelava imediatamente. O menor erro de execução nessas condições instáveis poderia ter causado acidentes graves na obra de infraestrutura. Engenheiros utilizaram um sistema especial de estaqueamento para resolver o problema. Mas isso é apenas o começo da solução técnica. À primeira vista, parece uma fundação comum, mas na prática, as esferas foram combinadas com reforços de aço antissísmicos. Pode-se notar como os materiais se integram no subsolo para criar uma base sólida. Por isso, a torre ganha capacidade para resistir a décadas de funcionamento contínuo. A base se solidifica completamente, garantindo a segurança do projeto. 262 metros. Essa é a altura exata que a primeira torre principal atinge após a complexa conclusão das fundações. A segunda coluna mestra sobe a 205 metros, completando o par de colunas líderes da ponte. Ambas são erguidas diretamente na encosta íngreme da montanha, posicionadas centenas de metros acima da garganta. Por que a estabilidade é tão crítica nessas encostas rochosas? A geografia desafiadora exige precisão absoluta na ancoragem física da obra. Essas estruturas servem como os pontos de fixação vitais para todo o sistema de vias de cabos. Vê-se como os dois enormes cabos de peso, com mais de 9.000 toneladas cada, tensionam o sistema. Mas isso é apenas o começo do desafio estrutural. As torres sustentam a ponte como dois pilares gigantescos segurando uma fita no meio do vão. À primeira vista, parecem construções estáticas, mas na prática são reforçadas com aço de alta resistência. O material suporta ventos fortes, vibrações constantes e até terremotos durante todo o design. A estrutura garante, assim, a resistência necessária para décadas de operação. Terremotos não são capazes de abalar a estrutura durante toda a sua duração de projeto. Mas por que o sistema de ancoragem é tão vital antes mesmo das torres enormes exercerem sua força total? À primeira vista, as torres parecem ser o único suporte necessário para a ponte. Na prática, o sistema de ancoragem de cabos entre ambas as extremidades deve ser suficientemente robusto para manter toda a estrutura em posição sob tensão extrema. As âncoras da ponte Huygens atuam como contrapesos gigantescos que bloqueiam solidamente os dois cabos principais nas montanhas. Mas isso é apenas o começo da complexidade geológica. No lado de Yanfeng, a âncora de gravidade assenta-se firmemente na encosta da montanha. 164.000 metros cúbicos de calcário compõem este bloco de resistência extremamente estável. Vê-se como a estrutura maciça se integra à rocha para suportar as forças de tração contínuas. Contudo, a ancoragem no lado de Guanling foi projetada como um túnel de ancoragem, em vez de um bloco de calcário na superfície. Engenheiros escavaram em profundidade na encosta, fixando o sistema diretamente na rocha natural. A câmera desliza imaginariamente pelos cabos que transferem toda a tensão para o interior da própria montanha. Depois, fica mais complexo.
A razão para essa escolha de engenharia é puramente física e pragmática. Atrás da torre em Guanling, ergue-se uma montanha íngreme, onde a quantidade de terra disponível é extremamente limitada. Utilizar a própria montanha como ancoragem natural tornou-se a solução ideal, economizando espaço e elevando a estabilidade do sistema estrutural total. O projeto garante assim sua solidez permanente. Milhares de metros de vão livre separam as duas torres, exigindo uma conexão técnica imediata após a conclusão dos blocos de ancoragem. O passo seguinte é a instalação da passarela, uma via temporária suspensa entre os pilares, onde os operadores trabalharão na montagem de todo o sistema de cabos. Por que os engenheiros utilizam drones para lançar a primeira linha piloto através da garganta profunda? A distância imensa tornaria outros métodos arriscados ou imprecisos. O uso de drones torna o processo de condução dos cabos significativamente mais seguro e exato. Vê-se como o dispositivo voa de forma estável, carregando o fio-guia de um lado ao outro do abismo. À primeira vista, o fio piloto parece insignificante contra a escala da obra, mas, na prática, ele suporta a tração para as etapas pesadas. Com a linha tracionada com sucesso, o componente denominado passageiro é içado. Pode-se notar o movimento ascendente da estrutura tomando seu lugar, mas isso é apenas o começo. Essa operação cria as fundações sólidas para a fase biocrítica do projeto, permitindo a construção dos dois cabos principais da ponte. O sistema estrutural está agora pronto para a próxima etapa de engenharia. 5,7 milímetros. Essa é a medida exata do diâmetro de cada fio de aço de alta resistência utilizado na estrutura. Dezenas de milhares dessas unidades são entrelaçadas com precisão absoluta para formar os dois cabos principais do projeto. A espinha dorsal posterior atua como o ponto principal de toda a ponte. Esta é a fase mais importante, pois o conjunto deve suportar dezenas de milhares de toneladas de carga. Porque a instalação ocorre manualmente em uma passarela de suspensão a meia altura. O alinhamento milimétrico exige um cuidado humano direto durante o processo de tracionamento. A passarela permite que os trabalhadores puxem cada faixa, composta por 91 fios, para frente e para trás, entre os dois pontos de ancoragem. Pode-se notar a tensão nos cabos metálicos enquanto eles cruzam o vão aberto. À primeira vista, o estiramento dos fios parece uma tarefa robusta e simples, mas na prática exige supervisão via GPS para manter um erro inferior a 2 milímetros. Ventos fortes e a altitude de milhares de pés tornam o controle de cada movimento fundamental. Nada pode sair do alinhamento planejado, mas isso é apenas o começo. A complexidade técnica aumenta quando o volume total de material é atingido. Vê-se como uma máquina de compactação percorre a extensão após a instalação de todas as 218 voltas. O equipamento utiliza um processo especial de compressão para conectar os fios soltos em um cabo circular denso e uniforme. O aço nu não pode ficar exposto aos elementos por muito tempo. Depois, fica mais complexo. O cabo é envolvido em várias camadas de proteção projetadas para resistir à corrosão, ao frio e às vibrações por décadas de uso contínuo. Apenas quando esses dois enormes cabos principais estão finalizados, a engenharia permite o avanço. O sistema agora está pronto para a tarefa de suspender o convés da ponte no ar, 2.000 pés acima da água. É nessa altura vertiginosa que a fase decisiva da construção tem início com a suspensão do tabuleiro no ar. Com os dois cabos principais já concluídos, engenheiros instalam o sistema de lâminas verticais, fixando cada uma ao cabo-mestre com braçadeiras especiais. Essas peças são projetadas para resistir a milhares de toneladas de força, transferindo a carga física do futuro piso. Por que essas lâminas verticais são tão críticas para a estrutura? Elas parecem componentes finos na imensidão da obra suspensa, mas
São elas que direcionam todo o peso do tabuleiro para os cabos principais e, em seguida, o distribuem para os 2 pontos de ancoragem em terra firme. Pode-se notar a precisão coreográfica quando o tabuleiro da ponte, composto por 93 segmentos de aço, começa a tomar forma. As peças são içadas uma a partir do centro do vão, estendendo-se gradualmente para o exterior em direção a ambos os lados. Cada segmento de 100 toneladas sobe lentamente, desafiando a gravidade. Mas isso é apenas o começo. À primeira vista, a união das peças parece uma soldagem industrial padrão, mas, na prática, a operação ocorre suspensa sobre o abismo e exige conexões através de juntas de rolamento especiais. Durante a instalação, as equipes precisam ajustar constantemente a flexão dos cabos e a tensão exata nas lâminas. O posicionamento de cada painel é monitorado rigorosamente para garantir que todo o piso permaneça alinhado, sem inclinar ou torcer sob as forças do vento. Depois, fica mais complexo. Uma vez que todos os 93 segmentos estão posicionados e conectados em uma estrutura unificada, o sistema do piso superior é finalmente construído. O aço suspenso se transforma em uma rodovia completamente funcional. 96 caminhões pesados ocuparam a pista em agosto de 2025 para um teste definitivo. Por que aplicar uma carga simultânea de 3.700 toneladas de peso total sobre a obra recém-concluída? À primeira vista, parece uma manobra arriscada para a integridade do concreto. Mas, na prática, essa pressão extrema é vital para avaliar a real capacidade de carga e o desempenho dinâmico da estrutura. O peso das carretas comprime o tabuleiro, enquanto a equipe técnica analisa a resposta estrutural. Nesta etapa, não termina a verificação de segurança. Mais de 400 sensores captam dados precisos de deformação, oscilação e vibração. Vê-se como o sistema de monitoramento em tempo real garante que a ponte atenda aos padrões de segurança mais severos. O teste confirma a estabilidade absoluta e valida as inovações aplicadas. 14 é o nível que a velocidade do vento atinge na escala Beaufort durante as estações favoráveis no desfiladeiro Wyong. Durante a construção da ponte mais alta do mundo, a equipe enfrenta constantemente desafios brutais impostos pela natureza e pelo terreno acidentado. A operação precisa ser interrompida sempre que os ventos alcançam o nível 6 ou superior, para garantir a integridade física dos trabalhadores. Mas isso é apenas o começo. Por que a intervenção manual era necessária durante o transporte das vigas de aço para a posição de instalação? O processo deveria ser mecanizado, mas exigia ajustes físicos constantes. Os fornos de estabilização ocasionalmente se desfaziam, obrigando os operários a endireitá-los com as próprias mãos. Eles mantinham as linhas em equilíbrio tenso entre os paredões das montanhas e os vales profundos para reduzir ao mínimo o risco de torção. O trabalho começava pontualmente às 6 da manhã e a equipe muitas vezes não retornava antes do pôr do sol. 439 mil metros cúbicos de calcário foram exigidos para a estrutura da Ponte Agink. Esse volume colossal equivale a 176 piscinas olímpicas cheias de material. Além do vento e da paisagem áspera, a gestão dessa quantidade de insumos foi um obstáculo crítico. Depois fica mais complexo. À primeira vista, a rocha residual gerada na construção parece entulho, mas os engenheiros a reaproveitam para proteger o meio ambiente. Vê-se como o equipamento quebra os resíduos em um pó mineral verde de alto desempenho. Esse material é usado para substituir 20% do cimento em cada metro cúbico de calcário processado. A abordagem não apenas economizou custos, mas limitou a poluição e preservou os recursos naturais locais. A construção supera assim os desafios geográficos, entregando o projeto de maneira eficiente e sustentável. 3 horas de viagem.
Esse era o tempo mínimo exigido para o deslocamento da área da ponte até a cidade de Guangzhou, antes da finalização da obra. Engenheiros e operários venceram montanhas e rochas para alterar essa realidade geográfica complexa. Agora, o mesmo trajeto consome não mais do que 1 hora e meia, economizando quase metade do tempo total gasto na estrada. A estrutura não apenas facilita a vida dos moradores locais, mas redefine a logística para milhares de outras pessoas na área. Mas isso é apenas o começo das mudanças trazidas pelo projeto. Porque a Ponte Huajiang foi projetada desde a fase de desenho inicial para unir transporte pesado e turismo. Uma obra dessa magnitude exige o aproveitamento máximo de cada metro cúbico de concreto e aço. A integração garante tanto a rigorosa integridade estrutural quanto a experiência imersiva dos visitantes nas alturas. Pode-se notar como ambos os lados da via foram equipados com anéis de segurança robustos e um revestimento de estrada especializado. Esse material técnico não apenas estabiliza a ponte contra vibrações, mas suporta a prática de esportes de aventura de alta qualidade. Vê-se a paisagem esplêndida através das vistas amplas proporcionadas pelas elevações ideais do projeto. A superfície da estrada adere aos pneus enquanto oferece segurança aos pedestres. Transição para o próximo nível de funcionalidade. Dentro da enorme cruz de aço, uma passarela percorre a estrutura interna sob as vigas principais. À primeira vista, esse corredor serviria simplesmente como uma passagem de manutenção técnica, mas na prática, ele foi adaptado para receber o fluxo de visitantes. Se não fosse construído com o turismo em mente, o acesso seria restrito apenas às equipes de reparo e inspeção. O impacto da conexão vai muito além da engenharia civil, abrindo rotas comerciais regionais estratégicas entre a China e o Sudeste Asiático. O fluxo constante de veículos atrai novos investimentos e gera empregos diretos na operação da via. A melhoria no transporte facilita até mesmo o acesso à assistência médica crítica para populações antes isoladas pelas montanhas. O turismo impulsiona a economia local de maneira contínua. A região inteira se aproxima de um futuro próspero, com a nova infraestrutura estabelecida no local. Uma perfuração profunda na estrada rochosa marcou o início de um desafio monumental de infraestrutura. A Ponte Huajiang surge não apenas como uma estrutura de engenharia impressionante, mas como a culminação física da inteligência e da perseverança dos engenheiros chineses. Mas por que cada fase desta construção foi repleta de obstáculos tão críticos? Aparentemente, bastaria seguir o plano, mas na prática, a execução exigiu precisão absoluta para garantir a integridade sobre o abismo. O cimento moldou as vigas das torres logo nos primeiros dias de trabalho intenso. Pode-se notar como a obra evoluiu gradualmente, até a conclusão principal dos picos das torres, que passaram a dominar a paisagem. A instalação dos trilhos transversais de aço criou a base necessária para a sustentação de cargas massivas. Mas isso é apenas o começo da verdadeira complexidade estrutural. À primeira vista, o tensionamento dos cabos de suspensão parece uma simples tarefa de força, mas na prática exigiu a montagem milimétrica de cada componente de travamento. A ponte parecia crescer dia após dia, transformando o que era apenas uma ideia no papel em uma realidade magistral que atravessa o cânion profundo. Vê-se o resultado concreto de um processo que testou os limites da técnica em cada etapa. Depois, fica mais evidente a magnitude deste feito. A província de Guizhou deixa para trás seu passado de terra remota e agreste. A região integra-se agora ao ritmo moderno do século XX, através desta transformação física, que também representa a história de um recorde mundial. A engenharia mecânica continua a revelar descobertas tecnológicas extraordinárias e inovadoras em todo o planeta. A imaginação e a perseverança humana finalmente dão vida a feitos antes considerados impossíveis.